Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges, estou participando com você e com uma multidão de cristãos e adventistas do programa 10 Dias de Oração. Que momento abençoado esse! Todos os anos a igreja para refletir, para buscar o reavivamento, para clamar pelo batismo do Espírito Santo. Nós temos aqui uma apostila, um manual que nos ajuda no estudo de temas escolhidos a dedo, temas muito importantes e especiais. Já estamos no 7º dia, hoje é 1º de março de 2023, e o tema tem relação com o santuário divino. Eu quero ler para você aqui alguns textos bíblicos que foram selecionados para o início dessa reflexão. E o primeiro é Daniel 8, 13 e 14, versos muito importantes que têm relação direta com a nossa história como igreja. Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão assoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para serem pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Se você já estudou as profecias de Daniel, especialmente Daniel capítulos 7, 8 e 9, você vai se lembrar de que o poder identificado como ponta pequena, ou chifre pequeno, que também tem seu paralelo lá em Apocalipse 13, com a besta do mar, esse poder, o papado medieval, ele, além de perseguir o povo de Deus, além de mudar os tempos e a lei de Deus, como está em Daniel 7:25, ele também se atreveu a tentar suprimir, ofuscar, distorcer a verdade essencial do santuário. Por que essencial? Porque é no santuário que encontramos redenção. No santuário de Israel, o antigo tabernáculo, depois os templos de Zorobabel, Salomão e Herodes, ali as pessoas tinham ali uma representação da obra de Cristo no santuário celestial. Cordeiros eram sacrificados em lugar do pecador, isso representava a graça de Deus, o oferecimento da salvação pelos méritos de Cristo e não do ser humano que não tem méritos. Ali havia festas especiais durante todo um ano litúrgico que apontavam também para o plano da redenção, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, o dia da expiação, o Yom Kippur, enfim, as 7 festas especiais que eram feitas ali. Os sacerdotes representavam Cristo também, porque eles como que carregavam a culpa do pecador arrependido que levava a sua oferta, carregavam essa culpa para o santuário. O santuário ficava manchado com os pecados de toda a nação, de todo o povo de Israel. Por isso que era necessário uma vez por ano fazer o dia da purificação do santuário, o Yom Kippur, que simbolizava o juízo final e posteriormente a volta de Jesus, quando o sacerdote saía de dentro do santuário para abençoar o povo. Então vinha a festa dos tabernáculos, que representava a alegria porque a redenção foi concluída, ou seja, a festa que haverá no céu. Era muito bonito o ritual todo do santuário. E essa verdade, que é expressa de modo muito claro por Paulo em Hebreus, no Novo Testamento, ela acabou sendo ofuscada por um sistema humano, Babilônia, espiritual, que tira o olhar das pessoas do santuário celestial e de Cristo como único intercessor e traz esse olhar para seres humanos, para um sistema humano, como se homens pudessem perdoar pecados, como se uma igreja, um sistema pudesse perdoar pecados. Então Daniel fica chocado com essa situação e pergunta, e houve uma pergunta lá na visão dele: até quando o santuário será pisado, essa verdade será pisada ao chão? E o outro anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. E a palavra hebraica aqui pode também representar, será vindicado, justificado, restaurado. Note que o livro de Hebreus, ele traz uma série de considerações também, a carta aos Hebreus, com respeito ao santuário, e nós temos aqui 2 textos, selecionados também sobre isso. Um deles diz, Hebreus 8, 1 e 2, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Portanto, fica muito claro que há um santuário no céu,
que o santuário terrestre era apenas uma cópia, era apenas uma representação, ou como diz mesmo Paulo, sombra das coisas vindouras. Hebreus 9, 23 e 24 também diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E Apocalipse 11, 19, e é bom lembrar que Apocalipse foi escrito lá para o ano 100 depois de Cristo, portanto 30 anos depois da destruição do último santuário terrestre, o templo de Herodes. Lá em Apocalipse 11, 19 está escrito: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Note que João vê no céu o santuário, vê também lá a arca da aliança, dentro da qual estão os 10 mandamentos, os verdadeiros, no santuário celestial. Os da terra foram feitos com base nessa lei eterna de Deus. Então, a verdade irrefutável é de que há um santuário no céu. O santuário terrestre, que deve ser estudado, não porque ele tenha mais validade, porque com a morte de Cristo ele encontrou seu cumprimento, mas o estudo do santuário nos ajuda a compreender a obra salvadora de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bom lembrar também que tardes e manhãs na Bíblia é uma forma de expressar um dia literal. Por exemplo, lá em Gênesis, no comecinho lá de Gênesis, na criação, é dito assim: e foi tarde e manhã o dia primeiro, tarde e manhã o dia segundo. Então, tarde e manhã é uma expressão usada para indicar dia literal de 24 horas. E nós sabemos que em profecia um dia vale um ano. Então, aqui é um período de 2.300 anos, contados a partir de algum evento e que levam até um outro momento histórico. Nós sabemos pela Bíblia, pelo livro de Esdras, que o início dessa profecia se dá em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, permitindo aos hebreus que voltassem para Jerusalém e reconstruíssem a cidade e o templo. Se nós contarmos 2.300 anos a partir de 457, levando em conta o fato de que não há o ano zero, é menos 1 antes de Cristo, depois 1 depois de Cristo, nós chegamos a 1844. Entendemos que neste ano começou a purificação do santuário celestial e o juízo investigativo, o juízo pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus, para que quando ele vier possa dar o galardão, a recompensa. Então essa verdade é bastante interessante, bonita. Se você tiver dúvidas sobre isso, em meu canal no YouTube, Michelson Borges, você encontra vídeos explicando isso. Até postei recentemente um vídeo, eu tenho feito uma série ali sobre o grande conflito, cada semana um capítulo, e o último vídeo que eu postei é justamente sobre esse assunto, Guilherme Miller, o grande desapontamento, 1844, confira lá, estude esse assunto, ele é bastante interessante e na verdade está no âmago das nossas doutrinas, da nossa fé como adventistas do sétimo dia. Tanto é que no livro Evangelismo, página 221, Ellen White diz: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Veja só, o alicerce. As verdades bíblicas nas quais cremos estão amarradas, digamos assim, pela doutrina, pela verdade do santuário. Ellen White diz mais no livro Grande Conflito que 2.300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderiam muito além do fim da dispensação judaica e que por esse motivo Daniel não poderia se referir ao santuário daquela dispensação. Era purificação. Na verdade, Guilherme Miller e os milleritas, como ficaram conhecidos, acreditavam que a terra fosse o santuário. Naquele tempo eles pensavam assim. Então a purificação do santuário seria a purificação da terra pelo fogo, e equivocadamente acreditaram que 1844 marcaria a volta de Jesus. Por isso houve o grande desapontamento, mas depois disso um pequeno grupo de cristãos, de fiéis, permaneceu ali aguardando a resposta de Deus, orando, reestudaram a Bíblia e descobriram, a começar por Hiram Edson, quando passa ali pelo milharal da sua fazenda, próximo à sua fazenda, ele tem essa compreensão de que, na verdade, naquela data não era a volta de Jesus, mas naquela data Jesus estava passando do santo para o santíssimo do santuário celestial, iniciando então o juízo investigativo. Ali nasce a teologia adventista, ali nasce a compreensão dessa verdade maravilhosa do santuário. A arca que guardava ou que guarda as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório.
diante do qual Cristo, por seu sangue, pleiteia em favor do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber essa união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche todo o céu de admiração e adoração. Você se lembra que Jesus também é chamado de propiciação pelos nossos pecados? Interessante, não? A tampa da arca, a tampa de ouro da Arca da Aliança, tinha como nome propiciatório. Acima da lei de Deus, ali na tampa que cobria a arca, sobre a qual também estavam 2 querubins olhando para baixo, o que representa a reverência com que os anjos têm a lei de Deus. Aquela tampa representa a graça de Deus. Então, a lei mostra o pecado, a lei condena o pecador, mas Cristo, a nossa propiciação, ele perdoa, ele justifica. Que união maravilhosa, né? E que compreensão profunda da forma como Deus lida com o pecador. Ele não mascara o pecado, ele não passa por cima do pecado. O pecado é destrutivo, o pecado nos fere, nos machuca. Então o pecado precisa ser resolvido, mas não é a lei que resolve esse assunto. A lei só evidencia, a lei só diagnostica. É Cristo, o grande médico, que nos cura, nos perdoa, nos salva e restaura. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Salmo 11, verso 4. Que ao pensarmos no santuário, lembremos de que Jesus está lá, intercedendo por nós continuamente. Você não vai nunca surpreendê-lo quando precisar pedir perdão de algum pecado cometido, porque ele intercede continuamente por você. Vamos, pela fé, entrar no santuário e ali contemplar nosso Senhor, nosso Salvador, que já derramou seu sangue na cruz, que já morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e está hoje aplicando os méritos da sua graça, da sua justiça sobre nós, os pecadores. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado mais uma vez por essa reflexão, por esse material maravilhoso que foi preparado com carinho por Tua Igreja, para que nós possamos todos os dias nos aproximarmos de Ti. Que ao participarmos desses 10 dias de oração e das 10 horas de jejum, nossa comunhão contigo, Senhor, possa se aprofundar, possa se estreitar, e assim estejamos mais habilitados para a vinda de Cristo, para quando Ele vier possamos subir com Ele, e antes disso preparar uma geração para a volta de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome dEle, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.